Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmo de número 126. Esse será o salmo para a nossa meditação nesta noite. Salmo de número 126. Assim diz a palavra do Senhor. Cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos. Falemos com o Senhor. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. E é com grande temor e tremor no coração que te pedimos que o Senhor Deus fale conosco através dela, pela ação do Teu Santo Espírito. Que sejamos animados, encorajados, fortalecidos, confrontados, animados com a Tua Palavra. Esta é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, como não teremos hoje o culto ou a mensagem para as crianças, eu gostaria de desafiá-las a fazer um desenho, certo? A todas as crianças que estão aqui, algumas poucas, mas vamos ao desenho. Gostaria que vocês desenhassem numa folha, dividisse essa folha no meio. De um lado da folha vocês vão desenhar o nosso mundo. E o nosso mundo, belo como ele é, mas ao mesmo tempo com coisas quebradas, com pessoas tristes, desanimadas, algumas alegres, outras tristes. O mundo em que vivemos, um mundo onde existem alegrias e tristezas e coisas quebradas, coisas para serem restauradas. Mas, do outro lado, né, esse é um ponto do papel, do outro lado, você vai desenhar um mundo perfeito e completamente renovado e restaurado por Deus. Num mundo onde não haverá mais tristezas, não haverá mais lágrimas, não haverão mais coisas quebradas ou coisas do tipo, mas uma perfeita paz em um mundo conforme a glória de Deus, que trouxe todas as coisas, ou que trará todas as coisas à sua plena restauração, renovação. Queridos, isto é mais ou menos o que o Salmo nos ensina. Esse Salmo que é extremamente conhecido de muitos de nós. O Salmo 126, o reverendo Robert expôs o Salmo 127, e nós não havíamos combinado, e estou aqui um salmo anterior, falando de algo que aconteceu na história do povo de Israel. Ano novo. Planos novos, sonhos novos. Esta é a temática, o marketing que nós ouvimos quando nós ligamos a televisão, quando nós recebemos as mensagens de um feliz ano novo, um ano próspero, cheio de coisas boas e belas e lindas. E como nós ouvimos nessa manhã, isso não é errado, almejarmos por coisas boas durante este ano.
No entanto, sabemos que a vida continua como ela é. Nós não estamos num dia especial, atípico, diferente, mas simplesmente numa virada de um ano para o outro, onde as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, os mesmos desafios estão diante de nós. E como pastores, nós temos o privilégio de caminhar com pessoas e ver aquilo que Deus tem feito na vida de muitas famílias ao longo dos anos. Eu estava relembrando, conversando com Paula alguns dias atrás, que pela graça de Deus, no dia 27 de dezembro passado, eu completei 18 anos de ministério ordenado, para a honra e glória de Deus. Mas ao longo desse tempo, eu tenho convivido com pessoas e visto a restauração de Deus na vida de pessoas com vidas quebradas. E aquilo que Deus é capaz de fazer na vida de um homem, de uma mulher, que se dobra diante da soberania, do amor de Deus, do evangelho da graça. Mas ao mesmo tempo eu tenho convivido com pessoas que os corações estão ainda amargurados, quebrados, sonhos despedaçados, algumas dessas com tragédias na família, coisas que eles não planejaram fazer, mas estas coisas, ou o sofrimento, ou o desprazer, ou a angústia, a tristeza, bate à nossa porta sem pedir licença. Isso quando falamos de questões pessoais, quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, nós vemos pessoas desanimadas, pessoas sem esperança, famílias quebradas, despedaçadas, sem sonhos, sem planos ou planejamentos. Bem, a Organização Mundial da Saúde aponta que o mal do século é aquilo que se chama, de forma contemporânea, depressão, ansiedade, o mal do nosso século. Pessoas tirando a sua própria vida por uma falta de perspectiva do futuro, por falta de esperança, por angústia e aflição na alma. Uma mescla, queridos, entre um mundo onde há alegria, realização, conquistas, mas ao mesmo tempo coisas quebradas por todos os lados, por todos os lados. Quando nós olhamos para esse texto, nós nos deparamos com um momento especial na história do povo de Israel. Este salmo provavelmente foi escrito, dada uma ocasião em que Deus liberta o seu povo do cativeiro da Babilônia. Eles são livres e agora eles estão retornando para Judá, para a sua terra natal. E eles estão ali chegando à sua terra. Ao longo dos séculos, Deus usou os profetas para chamar o povo de Israel ao arrependimento. E a mensagem dos profetas, na maioria das vezes, era uma: arrependam-se e voltem-se para Deus. O povo tinha um coração duro. E por isso, Deus começou a avisar a este povo que ele traria uma nova disciplina sobre a vida do seu povo, porque um pai que ama o seu filho o repreende, o disciplina. E é isso que nós vimos em 3 distintos estágios, onde este grande império da antiguidade invade Judá e destrói quase que completamente a vida deles. O templo é destruído, os artefatos do templo de Jerusalém são levados para a Babilônia. E agora eles estão em terra estranha, escravizados por um povo cruel, especialista em torturas, um povo malvado. Os anos se passaram,
Já chega a quase 70 o número de anos que eles estão distante da sua terra. É interessante que o Salmo de número 137, se você olhar na sua Bíblia, vai nos falar a respeito do estado de espírito daquele povo. E isso nós podemos ver nos primeiros versículos do Salmo 137, quando lemos as margens dos rios da Babilônia. Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E aí eles responderam: como? Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Não havia razão, queridos, para eles cantarem. Não havia mais razão para que eles se planejassem, nutrissem sonhos na vida. Absolutamente nenhuma razão. Sabe quando o riso deixa o rosto? Quando o sentido ou o propósito da vida se esvai por entre os dedos da mão? Quando nós olhamos no final do túnel e não conseguimos enxergar uma luz, uma saída, uma esperança. Não há razão para cantar um cântico ao Senhor, pois nós somos escravos em terra estranha. Pois é, na providência de Deus, em sua imensa e grandiosa soberania, Deus conduz a história segundo a sua vontade. E é assim que Ele conduz de volta este povo a Judá. Depois de 70 anos como escravos em terra estranha. E este evento é conhecido como o segundo grande evento da redenção no Antigo Testamento. O primeiro deles, quando Deus levantou Moisés para resgatar do Egito o seu povo e levá-los e conduzi-los à terra prometida. Quando eles tinham perdido a capacidade de sonhar, e quando um homem perde a capacidade de planejar, de sonhar, não há mais sentido para viver. Mas aqui, na história, no espaço e no tempo, Deus intervém na história do povo de Israel. Na realidade, a palavra intervenção, ela é inapropriada. Na realidade, Deus está agindo ativamente na história do povo de Israel, em todos os momentos. Deus não está de longe observando, mas Deus está ativamente conduzindo e agindo na vida do seu povo. E é assim que eles são trazidos. E os 3 primeiros versículos nos mostram este grande testemunho que foi visto e ouvido naquela época. Porque aquele povo não tinha mais uma terra, não tinha mais onde viver, mas agora Deus os restaurou. Porque o nosso Deus é o Deus que restaura. Nosso Deus é um Deus que faz com que sonhos sejam restaurados. E eles estão enfatizando isso nos 3 primeiros versículos. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Indubitavelmente, inegavelmente, eles reconheceram a mão de Deus de forma extraordinária, de uma forma que todos os outros países vizinhos, nações vizinhas, reconheceram a mão de Deus, restaurando a sorte e a vida do povo de Israel.
Eu agora gostaria que você parasse um pouco no tempo, agora, para refletir um pouco a respeito da sua vida. Do momento em que Deus tocou o seu coração com a mensagem do Evangelho. Talvez muitos de vocês que estão aqui, ou aqueles que estão em casa, acompanhando ou acompanharão a esta mensagem, podem trazer à memória aqueles primeiros anos de vida no Evangelho. Principalmente se você estava numa vida extremamente quebrada. Você pode se recordar, sim, daquilo que o Senhor fez nos seus primeiros anos. Alguns tinham tanto fervor no coração, que leram a Bíblia em 1 mês, 2 meses, e não conseguiam parar de falar disso que transformou o coração deles. Alguns que foram resgatados de situações desesperadoras, terríveis, podem reconhecer a obra de Deus em suas vidas. Alguns outros, que talvez nasceram na igreja, cresceram na igreja, podem perceber ao longo dos anos um amor e um apego cada vez maior pela Escritura Sagrada, por Cristo, por Deus. Um fato é que todos nós podemos parar, olhar para trás, para a nossa história e dizer: sim, o Senhor restaurou a nossa vida. Sim, eu poderia, mesmo tendo nascido numa igreja, eu poderia estar longe daqui, vivendo a minha vida distante de Deus, ou da palavra de Deus. Distante de Deus nunca estaremos, mas distante da vontade de Deus, sim. Mas ao longo dos anos, quando vivemos a nossa vida cristã, passamos por lutas e dificuldades. E talvez a realidade da vida, as tentações, as provações estas que o Senhor não nos poupa, porque estamos no mundo quebrado e vivemos em meio a um mundo que jaz no maligno. Provamos dissabores, dentro e fora de casa, em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, em situações grotescas, atrozes, difíceis, em toda e qualquer situação. É assim que este povo se encontrava. Eles reconheceram aquilo que Deus fez por eles. Se vocês observarem todos os verbos, nos 3 primeiros versículos, 95% deles estão no passado. Eles reconhecem aquilo que Deus fez por eles. Mas o verso de número 4 muda o tom no Salmo. A voz no Salmo, ela toma um outro movimento dentro do Salmo. O versículo de número 4 nos traz uma oração, um clamor, um pedido a Deus. Eles estavam diante da realidade de Judá destruída, eles precisavam reconstruir a vida. Alguns livros do Antigo Testamento vão nos falar a respeito disso, das dificuldades que eles tiveram para reconstruir, para reiniciar a vida em Judá. E é interessante que eles chegam à conclusão que o centro da vida, na realidade isso acontecia até antes, o centro da vida do povo de Israel era o culto, o templo de Jerusalém. Primeira coisa que eles querem fazer, ao lado de reconstruir as suas casas, é reconstruir o templo, reconstruir as muralhas. E aí eles vão padecer com grandes dificuldades. Neemias vai nos contar algumas delas. A realidade da vida nua e crua, mesmo sendo nós, povo de Deus, está diante de nós.
Estamos num deserto, peregrinando. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, sob sol escaldante. Escaldante. É diante de todos esses desafios que o salmista faz uma oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Eis um pedido autêntico por avivamento. Para que Deus pudesse auxiliá-los diante das coisas que eles estavam vivendo. Eles estão reconhecidos daquilo que Deus fez no passado, mas eles precisam de algo novo. Algo novo de Deus, na vida deles. E é por isso que o salmista olha para Deus e, em alto e bom som, diz: restaura, Senhor, a nossa vida. E ele vai se utilizar aqui de duas figuras, de duas metáforas bem simples para eles, não tão claras ou familiares para nós, hoje no século 21. Mas ele vai fazer uma metáfora, um paralelo, para marcar a tonalidade ou a direção do seu pedido de restauração a Deus. E a primeira metáfora são as torrentes do Negueb. Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. E essas torrentes são fenômenos da natureza que acontecem naquela região, uma região extremamente árida, muito mais árida do que o semiárido nordestino. Uma região que muitas vezes fica anos sem ver uma gota de água caindo do céu. Mas as torrentes no Negueb, e se você colocar aí no YouTube depois, você vai ver vídeos desse fenômeno acontecendo, das águas do Negueb, irrigando toda uma região seca, cinzenta, árida e sem vida. Ele diz: Senhor, assim como as torrentes do Negueb trazem vida a esta região seca e árida, faz isso com as nossas vidas, Senhor, aqui e agora. Nós estamos enfrentando essas situações aqui em Judá. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. E ele vai além, usando uma segunda metáfora, e a segunda metáfora, na segunda metáfora, ele se refere aos agricultores beduínos que lançam à terra a semente, crendo e confiando que as chuvas virão. E que eles poderão colher o fruto do seu trabalho, do seu penoso trabalho. Quando ele escreve no versículo 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Com júbilo ceifarão. Eis aí duas metáforas e um ensinamento. Nós podemos recorrer a Deus, mas isso não significa que a vida será fácil e simples de ser enfrentada. Querido, todo o texto nos ensina muitas e profundas lições, mas eu gostaria de trazer nessa noite somente algumas lições. Algumas lições. Em primeiro lugar, o significado do texto dentro da história da redenção. Como já lhes falei, este é o segundo grande evento de redenção, de restauração, de libertação no Antigo Testamento. E por ser este evento, traz um significado dentro deste desenvolver da história da redenção. O significado de um Deus que está conduzindo o seu povo, que é fiel a um remanescente fiel, que é resgatado e restaurado a vida em Judá. O Deus que prometeu a este povo uma grande nação, que eles possuiriam uma terra, é o Deus que está ativamente agindo na história desse povo.
E aqui mais uma vez, este Deus soberano está ensinando ao povo de Israel, primariamente, que Ele é um Deus restaurador. E quando a esperança, os sonhos, a alegria se esvaem, Deus está presente para restaurar aquilo que aos olhos humanos é impossível de ser feito. Mas esta grande realização na história da redenção, na realidade, aponta para um significado que é plenamente realizado em Cristo Jesus. E eis aqui o segundo grande ensinamento desse texto para nós nessa noite. O texto nos fala de uma grande restauração, mas ao mesmo tempo o texto nos fala de um povo clamando a Deus por uma nova restauração. Isso nos ensina de que a vida nesta terra, neste mundo, é uma vida de sofrimento. E a igreja, quanto mais fiel ela for, mais sofrimento virá. Isso porque nós cremos que este salmo se realiza plenamente na pessoa e na obra de Cristo. Porque Ele é que é o Filho de Deus, enviado ao mundo para restaurar pecadores, como eu e como vocês, como todos nós. E como um Deus feito homem, habitando no meio de homens pecadores, Ele sofreu. E penosa foi a vida e o ministério de Jesus Cristo. Mas Ele lançou a semente. E a semente vingou. E esta oração, ela foi atendida e respondida. Em Cristo Jesus, nós temos restauração plena. O sofrimento de Cristo é a nossa alegria. O seu suplício é a nossa salvação. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele é o servo sofredor, que assume a forma de homem e morre numa cruz, para que eu e você fôssemos plenamente restaurados, salvos, libertos do cativeiro do pecado, da condenação do pecado. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Essa oração foi atendida em Cristo Jesus. Mas, queridos, nós somos igreja de Cristo. Nós somos alcançados por essa mensagem do Evangelho, que trouxe sorriso, regozijo, alegria ao nosso coração. Mas isso não faz com que não enfrentemos provações, lutas, aflições, perdas e angústias nesta vida. Esse texto encoraja obreiros na obra de Deus, pastores, presbíteros, diáconos, missionários, servos do Senhor, que estão sofrendo por sua fidelidade a Deus. Esse texto nos traz para o chão da realidade, porque por muitas vezes nós achamos que podemos viver num paraíso antes do pecado, sem sofrimento, mas o texto nos diz que é com lágrimas que nós semeamos. Apesar de crermos que em Cristo esta oração é respondida à igreja de Cristo
completa os sofrimentos de Cristo sobre a terra, não em termos salvíficos, mas Paulo, ou o Novo Testamento, nos ensina e nos mostra recorrentemente que todo discípulo de Cristo pagará um alto preço, vivendo num mundo que odeia as coisas de Deus, simplesmente detesta a palavra de Deus. A vida do obreiro, então, é uma vida de lágrimas, de espinhos, de lutas e de dificuldades. Mas o Salmo termina com uma palavra de esperança e consolo para todos nós. Porque o Salmo nos afirma que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que palavra de encorajamento para todos nós. O ano se inicia. As lutas estão aí diante de nós. Andemos. Devemos semear sem parar. Em nossas famílias, na vida dos nossos filhos. Se ainda eles não temem a Deus, preguemos o Evangelho, a tempo e a fora de tempo, de manhã, de tarde e de noite. Se estamos sendo perseguidos, se passamos por lutas e dificuldades, o texto nos fala e nos ensina de aqueles que são encontrados fiéis a Deus, voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vitoriosos. Nós podemos ter o alento e a certeza e a convicção de que, a despeito das lutas, nós já somos vitoriosos nesta grande guerra. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já venceu. Que essa mensagem seja para o seu coração um ânimo, um encorajamento para seguir adiante no ano de 2023, trabalhando para a glória de Deus, para a glória de Cristo, onde quer que você esteja, sabendo que a vitória já está ganha em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!